Oi, queridos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer mais um material bacana para se estudar para o concurso da STM. São 100 questões de regimento interno do tribunal, todas com gabarito e suas referências. Além do PDF, eu elaborei também 151 cards para quem prefere estudar por flashcards, como o Anki, é um novo método de estudo, e assim fortalecer ainda mais o estudo de vocês. Vamos resolver algumas questões? Número 1. O tribunal, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 civis. Certo ou errado? Resposta certa. É o artigo 2º lá do regimento interno, que fala que tem 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado. Tem aqui as divisões dos oficiais das Forças Armadas, que são 3 da Marinha, são 4 do Exército e 3 da Aeronáutica, além dos 5 civis. Número 2. Os ministros civis são escolhidos pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 anos de idade. E aí, você leu o regimento interno? Número 2. Errada. Os ministros civis são escolhidos pelo presidente, dentre brasileiros com mais de 35 anos de idade. Até coloquei aqui o inciso 1 e o 2, porque as bancas elas costumam mudar exatamente números, né? É uma peculiaridade aí da Sebrasp. Para número 3. Os ministros militares permanecem na ativa, em quadros especiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com prejuízo da condição de magistrado. Número 3. Está errada. Os ministros militares permanecem na ativa, em quadros especiais da Marinha, Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da condição de magistrado. Então, eles não perdem essa condição. Lembrando que o erro da questão, eu sempre vou marcar, destacar para você ter facilidade de encontrar o erro ou o acerto da questão. Número 4. São órgãos do tribunal o plenário, o presidente e o conselho de administração. Certo ou errado? 4 está certo. Lá no artigo 3º fala que são órgãos do tribunal o plenário, o presidente e o conselho de administração. Certinha. 5. O plenário poderá ser dividido em turmas, sendo a competência de cada uma fixada em emenda regimental. 5 está certa. No regimento fala que o plenário pode sim ser dividido em turmas e sendo a competência de cada uma fixada na emenda regimental. O plenário contará com a colaboração de comissões permanentes e temporárias. Número 6. Compete ao plenário exercer a função de corregedoria da Justiça Militar da União durante o período de seu mandato, excluído da distribuição de processos no tribunal. Número 6 está errada. Até coloquei aqui, seção 3, que são as atribuições do presidente. São atribuições do vice-presidente. E está no inciso 2. Quem exerce a função de corregedor da Justiça Militar da União durante o período do seu mandato é o vice-presidente, né? Excluído da distribuição de processo no tribunal, mas com possibilidade de exercer a função judicante para compor o plenário. Tá bom? Eu coloquei também o inciso 1 e o 3 com outras atribuições aí do vice-presidente. Mas lembrando que essas atribuições de corregedoria, elas são muito cobradas pelas bancas, então foi a que eu destaquei aqui.
Vamos para a número 7. Compete ao plenário comunicar ao presidente da República, nos 15 dias subsequentes à aposentadoria voluntária e dentro de 90 dias anteriores à aposentadoria compulsória, a ocorrência de vaga de ministro, indicando, no caso de ministro civil, o critério de provimento e, no caso de ministro militar, dando conhecimento ao comandante da respectiva força. Sete. Está errada. São atribuições do presidente. Comunicar ao presidente da República nos 15 dias subsequentes à aposentadoria voluntária e dentro de 90 dias anteriores à aposentadoria compulsória, ocorrência de vaga de ministro. Então, é uma atribuição do presidente. Número 8. Compete ao plenário processar e julgar originariamente os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial general. Será que compete mesmo ao plenário? Vamos ver, competência também é uma das questões mais cobradas aí pelas bancas, em questão de legislação, regimento interno. Número 8, certa. Compete sim ao plenário processar e julgar originariamente os pedidos de habeas corpus, habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e do oficial general. Número 9. Compete ao presidente do STM julgar a revisão dos processos findos na Justiça Militar. Acho que é competência do presidente julgar essas revisões. O número 9. Errada. Também é uma competência do plenário processar e julgar originariamente a revisão dos processos findos na Justiça Militar. Mais uma aqui para a gente resolver, a 10. Compete ao Conselho de Administração julgar os procedimentos administrativos para aplicação das penas disciplinares de advertência ou censura e decretação das de remoção, disponibilidade ou perda do cargo de magistrado da Justiça Militar, excluído, no último caso, o magistrado vitalício. Vamos ver se a 10 está correta. Número 10 está errada. Também compete ao plenário processar e julgar os procedimentos administrativos para aplicação das penas disciplinares de advertência ou censura e decretação das de remoção, disponibilidade, perda de cargo de magistrado de Justiça Militar, excluído, no último caso, o magistrado vitalício. Então, são essas as questões. Lembrando, pessoal, que se você for abrir o material no Google Docs, igual eu abri aqui, para ter mais facilidade com questões e respostas, é necessário baixar ele na versão DocX, tá bom? Para que esteja disponível o formato editável. Mas eu vou disponibilizar em PDF e em DocX, caso você estude por tablet também ou queira imprimir, o que for mais fácil para você. Agora, vamos resolver algumas questões dos flashcards. Para quem for estudar pelos cards, é necessário baixar o aplicativo do Anki no celular. Ou se for estudar no computador, tem que abrir o site do Anki, tá bom? Eu vou disponibilizar o link do deck, onde tem os 151 cards. Primeiro card. Vai ser assim que os cards vão funcionar, pessoal. Eu omiti algumas partes dos artigos do regimento interno para você ativar sua memória nessas palavras-chave que geralmente são o que as bancas costumam trocar. Então, nessas lacunas, você vai preencher com um nome ou um prazo certo. O primeiro card diz assim: as comissões permanentes serão presididas pelo... Então, quem que preside a comissão permanente? Você precisa se lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você leu, é uma forma ativa de estudo. Se dela fizer parte ou pelo... Seus membros serão eleitos pelo plenário, pelo prazo de...
preferencialmente na primeira sessão administrativa presencial, após serem empossados o presidente e o vice-presidente. Clicando aqui, você vai ter as respostas. Então, as comissões permanentes são presididas pelo vice-presidente, se dela fizer parte, ou pelo ministro mais antigo. Seus membros serão eleitos pelo plenário pelo prazo de 2 anos, preferencialmente na primeira sessão administrativa presencial. Então, assim que os cards funcionam. Mais um método de estudo aí para você conseguir se lembrar da informação no momento da prova. As comissões permanentes, integradas por ministros efetivos e um suplente, poderão funcionar com a presença de quantos membros? Então, as comissões permanentes são integradas por 3 ministros efetivos e um suplente. Poderão funcionar com a presença de 2 membros. Entendeu como é que funcionam os cards? Próximo. E também, alguns cards são assim, eles têm uma pergunta e entre parênteses eu coloquei um mnemônico para você ter um pouco mais de facilidade para gravar cada um dos nomes. Por exemplo, esse aqui. Quais são as 4 comissões permanentes do STM? O mnemônico é regime da ajude. Então, as 4 comissões permanentes do STM são Comissão de Regimento Interno, do REGI, aqui. Comissão de Memória da Justiça Militar, o ME, do regime. Comissão de Jurisprudência, de JU. E Comissão de Direito Penal Militar, o DI. Entendeu? Para ficar bem mais fácil de gravar cada uma dessas comissões, que também é um assunto bem cobrado em regimento interno. Próximo. A direção da ENAJUM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é composta pelo diretor e pelo vice-diretor, ambos ministros do STM, eleitos pelo plenário, para o período de quanto tempo? Em votação secreta, a ser realizada com até de antecedência do encerramento de cada biênio, permitindo uma recondução precedida de autorização do plenário. Então, vamos ver os prazos. Então, aqui, ambos os ministros do STM eleitos pelo plenário para o período de 2 anos, em votação secreta, a ser realizados com até 1 mês de antecedência do encerramento de cada biênio. Bom, próximo card. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENAJUM, é órgão vinculado ao plenário do STM, que tem como missão coordenar a seleção e promover a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados federais, bem como a capacitação de servidores da Justiça Militar em matéria da área jurídica. Aqui você pode perceber que não tem nenhuma lacuna para preencher, não tem nenhum mnemônico para gravar. Quando é assim, essa assertiva aqui, ela está pedindo de você para julgar se ela está certa ou errada. Quando não tem nenhuma lacuna para preencher. Então, essa daqui, ela tá certa, tá? Ok. Tá bom? Só para explicar como que funciona. Próximo card. A ouvidoria será dirigido pelo... Quem que dirige a ouvidoria? Que será escolhido juntamente com o seu substituto pelo plenário dentre os ministros integrantes da Corte para o período de... Quanto tempo? Permitida uma recondução precedida de autorização do... Então, tá, a ouvidoria será dirigida pelo ministro ouvidor, que será escolhido juntamente com seu substituto pelo plenário, dentre os ministros integrantes da Corte, para o período de 2 anos. Permitida uma recondução precedida de autorização do plenário. Então, o plenário que dá essa autorização aí. Lembrando também que esses métodos de estudo, pessoal, são para treinamento e revisão. É importante que você tenha lido o regimento, mas também se você não tiver tanto tempo, se o seu tempo for mais curto, faça anotações breves de cada questão para você revisar mais perto da prova. Você consegue gravar bastante coisa, porque o regimento realmente é bem grande. Vamos fazer mais uns cards.
Quem recomenda, eventualmente, ao presidente do tribunal a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar envolvendo o servidor da Justiça Militar? Conselho de Administração é quem recomenda. Quem aprova os critérios para a promoção dos servidores das secretarias e dos serviços auxiliares do tribunal e das auditorias? Conselho de Administração. No Conselho de Administração, o presidente e o vice-presidente serão investidos automaticamente como membros natos, ao tomarem posse nos respectivos cargos, e os demais membros serão eleitos pelo plenário, para um mandato de dias antes do término dos mandatos, admitida a recondução por igual período. Então, o mandato dele é de 1 ano e 30 dias antes do término dos mandatos, admitida a recondução por igual período. Compete ao revisor completar e confirmar relatório. Certo ou errado? Certo. Cabe a quem não conhecer, negar ou dar provimento a recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo STM em incidente de resolução de demandas repetitivas nos termos do Código de Processo Civil. Competência de quem? Competência do relator. Então, é isso, meus queridos. Esse é o material que eu elaborei aqui. Espero que ajude vocês nessa reta final e seja útil, porque a prova já está aí, né? Qualquer dúvida sobre o material pode me chamar no Instagram e boa sorte no seu domingo de prova. Tem cupom de desconto na descrição. Um beijo e até mais.